Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, segunda-feira, né? E duas palavrinhas sobre a liturgia desse dia. A nossa primeira leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, do 1 ao 10. E por que São Paulo não recebeu em vão a graça de Deus? Ele torna-se um colaborador de Deus e não atua por iniciativa própria, mas porque foi habilitado por Deus. Ou seja, a robustez do seu evangelho vem não somente da autoridade e da graça que de Deus recebera, mas ele faz questão de salientar que também a robustez da mensagem que ele prega vem da maneira, do modo como ele vivia. Porque para São Paulo, receber a graça de Deus e não viver de acordo com a graça recebida, para ele é receber a graça de Deus em vão. Então, como disse, é porque ele não recebeu em vão a graça de Deus, é que ele tinha autoridade para dizer: não recebais em vão a graça de Deus. Por quê? Porque no tempo favorável ouvite, e no dia da salvação vim em teu auxílio. E ele acrescenta: este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Mas vejamos um paradoxo aqui, é que eu não estou com um texto bíblico aqui. Que graça foi essa que ele recebeu? Por isso, ainda agora disse, a robustez do seu evangelho vem da autoridade que ele recebeu de Deus, vem da graça que ele recebeu de Deus, mas ele faz questão de dizer que a sua autoridade consiste
na maneira, no modo como ele vive essa graça, como ele recebe essa graça. Ele não diz, Jesus morreu por mim, me salvou e agora eu cruzo os braços. Não. Ele não morreu, ele está vivo, ele está agindo. E ele age de acordo, de maneira coerente com essa graça que recebeu de Deus. Então, porque ele vive essa graça da maneira como ele viveu, e como é essa graça? Como é que ele vive? Qual foi a graça que ele recebeu de Deus? Isso aqui é sério, queridos. O que é que ele vai dizer? Depois, prossiga nessa leitura, segundo aos Coríntios 6, do 1 ao 10. Machucados, feridos, amaldiçoados, humilhados, como pobres. Isso para ele, outrora, era impensável. Ele era um daqueles que vivia literalmente a lei do talião. Dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé, orelha por orelha. Mas quando ele recebeu a graça de Cristo, ele conseguiu dar o outro lado. Quando ele recebeu a graça de Cristo, ele conseguiu também dar a capa. A capa era tão importante. A capa servia de cama. Sim, a pessoa estendia a capa, deitava em cima. À noite a pessoa cobria-se com aquela, era uma proteção. Que graça foi essa que ele recebeu de Deus? Foi casa, foi bens, foi isto, foi aquilo? Não. Aliás, ele despossuiu-se de todas as posses que tinha. Foi dessa forma. Por isso havia coerência. Ninguém batia na cara dele para dizer você está vivendo bem, você está por cima com o nosso suor, com o nosso trabalho. Não, 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 não. Então, a maneira como vivemos a graça é fundamental para que o Evangelho de Jesus Cristo seja de fato crível. E é interessante ele dizer para nós, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Permitam-me pegar um outro viés. Você sabe por que muitas pessoas estão vivendo desgraçadamente? Eu preciso responder. É porque a graça de Deus chegou na vida dessa pessoa. E chegou de uma forma que ela mesma fica assim, como é que isso aconteceu? Nem estava esperando tanto. Deus abre uma porta de trabalho, Deus abre uma porta de emprego, de repente as coisas estão todas, aquela escuridão toda, e tudo clareia. E a pessoa pega aquela graça e joga no chão, banaliza, pisa, ridiculariza. Tem um preço, queridos, tem um preço, não tem para onde. Ele está dando-nos um conselho, tanto ministerialmente falando, como nas outras áreas da nossa vida. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Não tenhamos dúvida que desde o momento que acordamos até a hora que voltamos a dormir, é um tempo favorável, um dia de salvação. Mas poucas vezes conseguimos identificar esse dia, esse tempo, como um tempo favorável, como um dia de salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos oriente. É uma palavra catequética,
Vejamos quantas graças já temos recebido de Deus. Mas a temos muitas vezes em vão. O cidadão acaba de receber uma graça de Deus, uma bênção, ele estava aí, parece um não sei o quê, de um lado para outro, todo limitado, todo reticente, e de repente começa a fazer besteira com aquela graça que Deus deu para ele. E isso vale em todas as áreas. Isso vale para tudo na nossa vida. Isso vale para tudo na nossa vida. Pensemos, raciocinemos, deixemos que, se o Espírito Santo não falar ao seu coração, inúteis serão as minhas palavras. Olhemos para Maria Santíssima. Ela não recebeu em vão a graça de Deus. E ela pode muito bem se comparar, se encaixar nestas palavras de São Paulo, porque se teve alguém que sofreu, foi ela. Ela acompanhou muitas humilhações do seu filho. Não foi fácil, mas ela não recebeu em vão a graça de Deus. Sobre todos nós hoje sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.